Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sérgio Silva com vocês aqui novamente. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe seu comentário, deixe seu like, para ajudar aqui o YouTube a divulgar o canal para mais pessoas, Bom, meus queridos, o tema de hoje é: eu busco paz, mas os pensamentos intrusivos de blasfêmia, eles me perseguem. Tenho percebido que quanto mais o canal vai crescendo, mais pessoas vão sendo alcançadas, e em decorrência disso, mais pessoas vão interagindo, e com isso vem as perguntas. E nesse vídeo aqui, eu baseei esse tema em algumas perguntas de alguns inscritos aqui do canal. Então, eu vou ler essas perguntas e vou tentar explicar, Eu vou tentar explicar aqui o mais claro possível para vocês entenderem o real significado da blasfêmia contra o Espírito Santo, como que esse pecado ele é consumado, para que vocês não tenham mais dúvidas sobre isso. Eu estou um pouco rouco, não sei se vocês perceberam, mas vou tentar fazer aqui o máximo para vocês entenderem. Primeiramente, eu quero já dizer para vocês que vocês não cometeram esse pecado já, mas fique até o final do vídeo para vocês entenderem que isso também vai servir para vocês, até mesmo explicar para outras pessoas, tá, meus irmãos? Então, primeiramente eu tenho que explicar o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu já falei em outros vídeos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, lá descrito em Mateus 12, ele é um pecado que tem que ser um pecado público. E um dos critérios para a pessoa cometer esse pecado é que ela tem que primeiro ter tido uma experiência com Deus. Ela tem que ter sido casa do Espírito antes. Ela tem que ter participado ali da obra de Deus, E uma série de fatores aí relacionados aí à obra de Deus, tá, meus queridos? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela tem que ser pública. Para ela ser consumada, tem que ser pública, tem que ser dolosa e tem que ser por alguém que já tenha tido uma certa experiência ali com Deus, como o próprio Jesus fala lá em Mateus 12 sobre a casa limpa, O Espírito Santo limpa a casa e o Espírito Santo sai deixando a casa limpa, ou seja, aqui é um sinal de que a pessoa cometeu esse pecado grave. E aqui o espírito maligno vem e com ele entra mais 7, que 7 aqui significa uma plenitude, ou seja, algo irreversível aqui, porque 7 é um número expressivo, um número que simboliza perfeição, totalidade, enfim. Então eu separei aqui algumas perguntas dos inscritos e vou tentar explicar para vocês o mais claro possível. Não vou dar nomes aqui por questões éticas aqui, para não expor a pessoa, tá? E vou tentar explicar para vocês. A primeira pergunta é o seguinte: pastor, eu sinto medo ao ouvir sobre este assunto. Sei que eu não disse nada, mas só que pensamentos de blasfêmias, passaram e chegou em outros pensamentos, ou seja, passou os pensamentos de blasfêmia que ele tinha, passaram e chegou outros pensamentos, mas eu irei lutar contra isso. Me sinto mal e desanimado, mas eu vou conseguir vencer, Aqui no caso ele está triste porque ele está tentando se libertar dos pensamentos intrusivos de blasfêmia, E ele venceu alguns, mas vem outros. Ou seja, isso é típico de uma batalha espiritual, que a pessoa está tentando se libertar de algo que ele não está querendo cometer. Você percebe aqui que ele está tentando fazer de tudo para não cometer aquele pecado no pensamento, mas os pecados ficam ali. É assim que funcionam os pensamentos intrusivos. Por isso mesmo o nome, intrusivo. São pensamentos que você não quer, que você não articulou. Ele vem ali para atribular a sua mente, Então ele está lutando aqui, dá a entender aqui que ele entendeu, a mensagem do que realmente seja a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele está lutando, e ele vai conseguir. E em nome de Jesus ele vai conseguir, vocês também vão conseguir. A outra pergunta é o seguinte: é uma moça. Ela diz o seguinte: pastor, eles me chamam de pastor, Mas pessoal, eu não sou pastor, tá? Eu dou aula na escola dominical quando disponível, tá? Sou professor de escola dominical, assim que quando sou escalado, quando me colocam para ser professor de escola dominical. Mas, em contrapartida, eu estou sempre lendo, estou sempre
fazendo minhas pesquisas em relação aos assuntos, estou inteirado sobre os assuntos, né? E também é uma situação que eu já vivi e eu tenho propriedade para passar para vocês, tá? Mas desde já eu quero agradecer aqui pela consideração. Se vocês quiserem continuar me chamando de pastor, eu não tenho nenhuma ressalva contra isso. Mas enfim, vamos lá. Pastor, você poderia me explicar por que lá em Mateus 15:19 diz que os maus pensamentos vêm do coração? Então isso significa que os pensamentos de blasfêmia que estão na minha mente vêm do meu coração? Olha só, Mateus 15, ele tem uma gama ali de situações que a gente não pode esquecer, ou seja, a gente não pode pegar um texto e esquecer do contexto inteiro. O que Mateus 15 está falando? Mateus 15, ele está falando ali de uma questão em que os fariseus chegam até Jesus e seus discípulos, né, e começam ali a criticar eles porque eles estão comendo com as mãos sujas. Aí o que Jesus ele vai falar? Jesus vai falar assim, olha, em verdade vos digo, né, que pecado não é aquilo que entra na boca, mas é o que sai da boca. Então Jesus ele começa ali a trilhar ali, a instruir, a falar, a ensinar ali o que realmente o pecado realmente, quando ele vem do coração, o que significa esse pecado que vem do coração. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia, mais um pouquinho acima, no 15, vocês vão entender. Nunca leiam um texto sem olhar o contexto antes, porque vocês podem acabar criando até mesmo uma heresia, né? E aplicar na sua vida, sendo que tem outro significado. Então nunca leiam um texto sem ler o contexto antes, tá, meus queridos? Então o que Jesus ele vai dizer aqui, ó? Ele diz assim, ó: chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendei. Isso depois os fariseus tinham falado aquilo com ele, né? Entender. Então, cercando dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam, né? Eles, porém, respondeu e disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai os cegos condutores dos cegos, né? Um cego guia outro cego, ambos cairão na cova, né? Aí Jesus diz assim, ó: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ou seja, os próprios discípulos eles ficaram um pouco sem entender o que Jesus quis dizer naquela situação ali, sobre a questão da plantação. Jesus está dizendo ali que meu Pai planta, né? Então, aí Jesus vai dizer assim, olha: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração? Isso é que contamina o homem. Olha só. Observe que Jesus está falando aqui da natureza humana. Não está falando aqui apenas de uma situação. Ele está falando da natureza humana, né? Da natureza humana. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha aí. E blasfêmias. Né? São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aí você pergunta assim: mas irmão, que está falando sobre blasfêmias? Só que nesse contexto aqui, a blasfêmia, para ser consumada, ela tem que ser falada. Toda blasfêmia tem que ser falada. Se alguém vai blasfemar contra alguém, ela vai ter que falar em algum momento. Ninguém blasfema sobre uma pessoa, vai inventar uma calúnia, vai blasfemar sobre alguém se ela não falar. Se ela não falar, não é blasfêmia. Se está em oculto, não é blasfêmia. Então, toda blasfêmia, certo, é feito falada, é feito dirigido para alguém. Então, o que significa blasfêmia aqui? Não é só blasfêmia ao Espírito Santo que Jesus está falando. Aqui está falando sobre blasfêmia até mesmo um para com o outro. Blasfemar contra o seu próximo, certo? Então esse contexto aqui está falando do contexto geral. Ele não está falando aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo específica. Tá? E entendam que a blasfêmia também está dentro do contexto, certo? De que tem que ser falada. Mas nesse texto, Jesus está falando aqui sobre uma questão da natureza humana. Que
todo tipo de mal, de situação que venha levar o homem a pecar, tem que ser manifestado de alguma forma, certo? Então é uma coisa que está no coração do homem, ele sendo cristão ou não cristão, o coração do homem procede essas coisas. Então nós temos que nos desviar dessas coisas, certo? Aí quando você vem cá para Mateus 12, eu vou lhe explicar por que lá aquele texto é diferente do de cá. Cá em Mateus 12, ele vai dizer o seguinte, Mateus 12, e do versículo, o pecado contra o Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha aí, aqui Jesus está falando já da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque esse texto, o contexto dele está relacionado ao pecado contra o Espírito Santo, lá do versículo 31 em diante, o pecado contra o Espírito Santo. Você vai ler lá e você vai entender, certo? Aí, raça de víboras, como pode vos dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há de abundância no coração, disso falai. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, o homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más. Mas vos digo que de toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Olha aí. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele colocou toda a palavra ociosa, mas o texto aqui, esse texto está levando, ele está falando o tema aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O juízo. Aí ele diz assim, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela, para ser consumada, ela tem que ser dolosa, ela tem que ser pública, certo? E ela tem que partir de alguém que já tenha tido uma experiência com Cristo antes, tá? Então, pensamentos intrusivos na mente não justifica a blasfêmia. É um pecado. Pecado, vamos dizer assim, na classe ali que está dentro do contexto ali do arrependimento. Mas não é um pecado consumado a nível de uma blasfêmia pública, certo? Então, blasfêmia contra o Espírito Santo, entenda, blasfêmia contra o Espírito Santo, ela tem que ser pública, ela tem que ser dolosa e tem que ser por uma pessoa que já tenha passado pela situação do novo nascimento. Jesus vai falar, uma vez que o Espírito Santo entra na casa, deixa ela limpa e adornada. Essa pessoa ali foi liberta, ela foi limpa das mazelas dos espíritos malignos. Depois essa pessoa cai da fé e coloca o nome do sonho em ignominia, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 6. Ele diz, ignominia é o quê? Colocar em vergonha extrema, né? Colocar desonra pública, chacota, zombaria pública de forma dolosa, conhecendo os riscos que ele está correndo, entendendo que ele fazendo aquilo ali, ele vai para o inferno. Tá, meus queridos? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí a Bíblia vai dizer que é impossível que esse tal seja outra vez renovado para a salvação. Então, tira esses pensamentos de que você está condenado da mente porque você pensou uma coisa ou achou que falou alguma coisa. E o diabo fica lançando na sua mente que você está perdido, que você perdeu sua salvação. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é um pecado que tem que estar sincronizado com outros tipos de situações. Não é simplesmente pensar, não é assim. Não é assim. Tenho certeza de que você não cometeu esse pecado, porque senão você não estaria aqui. As características de uma pessoa que comete blasfêmia contra o Espírito Santo é totalmente diferente das atitudes que você está tomando agora. Se você busca ajuda, procura ajuda.
se você tem medo de ir para o inferno, se você tem medo de ter machucado o coração de Deus, se você sofre por achar que está sendo condenado porque você cometeu esse pecado, é porque você não cometeu o pecado. Tem perguntas aqui que quando eu olho, às vezes eu estou aqui vendo aqui os comentários, quem olha assim, que já tem uma certa experiência, um certo entendimento, pode até dizer assim, a resposta já está na pergunta. Só que eu consigo entender o quanto isso é doloroso, dói na alma, o quanto isso perturba. Por isso o tema do vídeo. Eu procuro paz, mas os pensamentos intrusivos de blasfêmia ficam me atormentando. Porque você precisa entender que pensamentos de blasfêmia não constituem blasfêmia contra o Espírito Santo consumado. Eu digo nas características que lá em Mateus 12 ele vai dizer, ele vai expor. E é o próprio Jesus que está falando. É o próprio Jesus que está falando. O próprio Cristo, mesmo que falou que enviaria o Consolador. Convence-o do pecado, da justiça e do juízo. Ele que está dizendo, não são aqui os apóstolos. Ele que está afirmando isso. Mas não confunda lá Mateus 15 com Mateus 12. Mateus 15 está falando da natureza do homem. Sabe? A natureza do homem. Geral. Todas as coisas ruins que o homem pratica saem. Está a natureza decaída. Mateus 12 é diferente. Jesus está sendo específico. Vocês blasfemam, estão dizendo que eu expulso o demônio em nome de Beelzebu. Olha, pelas tuas palavras você será condenado. E pelas suas palavras você também será justificado. Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Certo? Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Certo? Como é que nega o Senhor diante dos homens? Deixando de confessá-lo. Deixando de confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Abnegando da fé. Se afastando dele. Cometendo blasfêmia. Ou a blasfêmia permanente, que é aquela blasfêmia de rejeição permanente. Que a pessoa blasfema ali mesmo na ignorância ali, mas ele está rejeitando o Senhor, rejeitando o Senhor, morre no seu pecado. Quanto a blasfêmia espontânea. O pecado ele vem espontaneamente e mata o homem espontaneamente. Essas pessoas não têm mais desejo nenhum de conhecer as coisas de Deus. Estão perdidas do Senhor. Estão completamente condenadas. A Bíblia vai dizer que as pedras cairão sobre eles, o fogo queimará, e eles continuarão blasfemando contra o Senhor, porque não encontra mais nele nenhum sentido de adorar a Deus, de se aproximar de Deus. Vocês é diferente. Vocês têm as características de alguém que querem mudar. E é por isso que esse canal existe. Para tentar trazer, para buscar orientar vocês, para vocês tirar isso da cabeça de vocês, meus irmãos. Tá bom? Então é isso. Acalma o coração de vocês, porque o Senhor conhece o coração de vocês, sabem o desejo que vocês têm de andar certo no caminho certo, de fazer as coisas certas. Tá, meus queridos? Então é isso. Fique todo mundo na paz. Tá? Qualquer coisa você pode deixar o comentário de vocês aqui. Espero ter ajudado a vocês, esclarecido bastante vocês. Vou fazer outros vídeos mais para frente. E vou estar também pegando aqui os conteúdos aqui dos seus comentários e estar explicando aqui quando Deus me der outra oportunidade, tá bom? Então fica todo mundo com Deus, não se preocupe. Você não cometeu esse pecado. Tire isso da sua cabeça. Peça perdão a Deus naturalmente por qualquer coisa. Porque nós temos que pedir perdão ao Senhor, não tem? Nós temos que pedir perdão a Ele por tudo que nós praticamos. E também temos que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Tá, meus irmãos? Você não cometeu blasfêmia, pode ficar tranquilo. Tá? Deus está no controle da sua vida. Posso garantir isso para você diante da palavra do Senhor. Tá bom? Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau. É a paz do Senhor para vocês.